Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Áries. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês nesse mês de agosto e o que a espiritualidade deseja falar. Vamos lá. Energia de mês de agosto para Áries. Mais uma, por favor. Obrigada. Ísis, a dor do seu coração será sanada. Tenha fé. Basté, tenha a despreocupação de um gato. Nossa querida deusa está na mesa hoje. Mas quem? Hecate. A fertilidade envolve você de muitas maneiras. Abre os olhos. E Gaia, você pode criar a sua vida. Visualize-a como quer que ela seja. Bom, aqui, primeiro que a energia de Gaia veio muito forte, né? A energia da lei da atração. E aí tem muitos questionamentos aí nessa lei da atração, porque a gente vê muita baboseira na internet. O que é a lei da atração, gente? A lei da atração, ela vai muito mais, muito além, né, de pensar positivo. Eu acho que essa baboseira é muito grande quando a gente vê as pessoas falando que a lei da atração tem que pensar positivo, porque se você pensar em coisas ruins, se você tiver pensamentos negativos, se você tiver raiva, medo, as coisas não vêm, tudo bloqueia. Mentira, tá? Porque aqui a gente está vivendo uma experiência humana, a gente está vivendo numa realidade dual, então a gente vai ter os sentimentos tanto negativos quanto positivos. Não tem como a gente tirar isso da nossa vida. E essa positividade tóxica é algo que só vai fazer com que isso sim trave os nossos caminhos. Aqui eu sinto que essa energia da lei da atração, ela vem falando para que você pare de ficar pensando como que as coisas vão chegar, mas que você tenha em mente o que você quer, porque quando você tem em mente o que você quer, você visualiza isso, os caminhos para chegar até lá, eles começam a se abrir. Eles começam a se abrir por quê? Porque quando as coisas são claras, você começa a pensar, o que eu posso fazer hoje? Então, a partir do momento que você começa a caminhar hoje com o que você tem, para onde você quer ir, os caminhos, eles vão aparecendo, vão chegando pessoas, vão chegando situações que te levam até lá. Não vai ser do dia para noite e principalmente não vai ser através dessa positividade tóxica, que é preciso que você tenha contato com todas as suas emoções, porque se você ficar reprimindo sempre as suas emoções, você não vai conseguir, primeiro, ter contato com a totalidade do seu ser e você não vai conseguir manifestar as coisas, porque a manifestação vem do momento em que você entende que você tem uma partícula de Deus, né, uma parte de Deus dentro do seu ser e que você é um ser criador e você pode e deve receber as bênçãos do universo, você pode e deve receber os prazeres do universo, você não precisa estar o tempo todo pensando que você precisa sofrer, lutar, sabe, aquela coisa de matar um leão por dia para conseguir viver. Aqui eu tô vendo que essas deusas, elas vêm falando que tá num momento de você ter uma vida mais despreocupada, ter uma vida um pouco mais leve. E como que você pode ter uma vida um pouco mais despreocupada sabendo que você tem coisas a dar conta, né? Seja trabalho, casa, filhos. Então aqui tá falando para que você organize isso. E como que você vai organizar isso? Botando no papel o que você quer, quais são as coisas que são mais prioridades nesse momento. E ao mesmo tempo, entendendo que a prosperidade, ela flui através de você, mas você tem que se sentir próspero. E como que você se sente próspero? Quando você está bem consigo mesmo. A energia da prosperidade, ela também está conectada com a energia do prazer. Então aqui é preciso que você se sinta bem com a vida, com o que você está vivendo no momento. E ao mesmo tempo tem a aceitação de entender que você não está no lugar errado, que as coisas que estão acontecendo na sua vida agora, elas precisam acontecer para que você chegue ao lugar que você deseja, mas com muito mais maturidade, com muito mais aprendizagem, uma bagagem aqui. É preciso às vezes passar por certos processos que não são fáceis, não são bonitos de se ver, muitas vezes entrar em contato com partes nossas das quais a gente não gosta, para que a gente entenda o que elas querem dizer, qual é a sabedoria que tem através dela, porque aqui eu sinto que muitas vezes, quando as pessoas, principalmente
quando a gente está falando, né, da lei da atração, quando as pessoas falam, para não entrar em contato com essas energias de raiva e com a energia do medo, como que você não vai entrar em contato com elas? A energia da raiva é extremamente importante para que você consiga estabelecer os limites na sua vida, para que você entenda quais são os lugares. A sua raiva, ela é uma ótima bússola para entender onde que as coisas estão ultrapassando o seu limite. Ou seja, se tem uma pessoa que está te irritando o tempo inteiro, pode ser que aquela pessoa ela esteja precisando de um limite muito maior, porque pode ser que ela esteja ultrapassando demais os seus limites e por isso que ela está te estressando, porque ela está tirando coisas de você, porque ela está te ferindo. Então aqui a raiva é extremamente importante para você nesse momento, para que você não só se imponha, mas que você também use essa energia extremamente potente que leva a gente pra frente, né? Porque a raiva, ela faz a gente se mover, ela faz a gente não ficar parado. Então aqui tem uma coisa assim, de não aceite onde você tá, no sentido de o que você está vivendo, mas não é o aceitar de não vou fazer nada a respeito, é o aceitar de ok, estou aqui, mas a partir do momento que eu entendo que eu estou aqui, eu começo já a procurar caminhos para sair dessa situação, porque eu não mereço isso. E aí, isso é engraçado, né? Eu não ia falar isso, mas esse não mereço isso, então pode ser que você esteja numa situação na qual você sente que você está em desvantagem, ou seja, que você está se doando excessivamente e que algumas pessoas, situações, elas não estão te dando tanto o retorno quanto pode ser que você também não esteja se sentindo amada na situação ou querida, porque tem uma coisa aqui muito de você entender aonde você quer estar e aonde você quer estar em todos os âmbitos da vida, mas principalmente conectado ao onde que eu sinto prazer, aonde que o meu coração quer me levar, quais são as coisas que eu quero viver. Por exemplo, aqui vamos dizer que você está num relacionamento em que as coisas estão muito difíceis, em que você não sabe se você vai pra frente ou se você continua ou não nessa situação. Essa dor que vem quando a gente pensa numa situação dolorosa, seja ela relacionamento afetivo, familiar, trabalho, essa dor, ela vem mostrar um incômodo. E esse incômodo, ele vai continuar ali até se tornar insuportável para que você haja a respeito. Ou seja, não é para ignorar a dor, não é para ignorar o que você está sentindo, é para que você abrace ele. E como que você vai abraçar ele? Aqui, não estou confortável nessa situação, independente da situação que seja. O que eu vou fazer a respeito? Se eu estou num trabalho, esse trabalho, eu gosto dele, ele me dá um retorno financeiro positivo. E o que não gosto nele? São as pessoas, é o salário que não me satisfaz, ou esse relacionamento. O porquê que eu não gosto dessa pessoa? Não gosto no sentido, o que tá me trazendo dor nesse relacionamento? É porque eu tô me sentindo invalidada? É porque eu não sinto que eu estou sendo amada como eu gostaria? Tem que dar nome às coisas, ao que você tá sentindo, ao que você quer. Porque às vezes a gente ignora tanto aquela dorzinha que tá ali, aquele incômodo, e ela vai crescendo. E às vezes ela toma uma proporção tão grande que quando você vai olhar pra ela, quando você vai encará-la, ela já tá gigantesca. E aí dá aquele apavoro, né? De, meu Deus, esse tanto de sentimentos, e aí parece até que você tá no meio da maré, porque os sentimentos eles te levam pra cá e a mente vai junto. E aí você se sente cada vez menos potente na situação, né? Como se muitas vezes você tivesse só... É isso que eu sinto, que muitas vezes você tá assim, sabe? Deixando a vida levar demais. E é preciso que você tome as rédeas de muitas das situações das quais você está vivendo. Porque para você chegar onde você deseja, é preciso que você também tome as rédeas da situação, de entender que não tem como você orar para Deus, independente do que você acredite, e esperar que as coisas venham se você não caminhar nessa direção. E ao mesmo tempo não acreditar que, independente de você estar conseguindo ver ou não os caminhos que essas bênçãos ou os caminhos que possam se abrir, independente de você conseguir visualizar ou não, eles existem. Então, se você ficar negando que eles existem ou porque você não consegue visualizá-los, muitas vezes você não consegue vê-los de fato, né? Porque, como é que eu posso dizer isso de uma forma bem clara? Por exemplo,
vamos supor aqui que você esteja em busca de um relacionamento. E aí apareceu uma pessoa, essa pessoa foi muito legal, mas essa pessoa não foi algo assim que, nossa, te encantou e você pensou que essa pessoa poderia ser um caminho, assim, de relacionamento amoroso. Não pensou. Mas aquela pessoa sempre tá ali, uma pessoa que te traz um equilíbrio, a relação que você tem com ela é positiva. Então pode ser que você não olhar para essa pessoa desse jeito, você só fecha a porta, tipo, não tem como essa pessoa. Mas pode ser que lá na frente muitas coisas mudem e você veja um lado dessa pessoa que te encante. Então aqui é para você não fechar portas que muitas vezes possam existir, mas que você não vê atualmente. Ou seja, para você se manter aberto, de coração aberto para as coisas que estão vindo. Porque também quando você pede as coisas para Deus, o universo, a espiritualidade, você tem que estar preparado e tem que estar principalmente com o coração aberto para receber as coisas. Elas não vêm do jeito que a gente gostaria, elas não vêm da forma que a gente gostaria. Muitas vezes a espiritualidade surpreende demais o jeito que as coisas chegam até nós. Independente de as coisas serem informações, pessoas. Mas aqui tá falando que tá no momento de você parar de se preocupar demais. Você tá com a mente assim, ó. E aí quando a mente fica assim, aí logo depois seus sentimentos que ficam rodando. E aí você fica assim, à deriva lá, no meio do mar, para lá e para cá. Seus sentimentos, suas emoções muitas vezes estão comandando excessivamente a sua vida. E é preciso que você tenha essa energia racional e direcionadora, organizadora, para que você bote essa energia na direção que você quer. E claro, a gente vai ter muitos momentos na nossa vida em que vai precisar de um maior descanso, né, para que a gente entenda o que está acontecendo dentro da gente, para então a gente começar a caminhar. Mas eu sinto que aqui, com essas energias extremamente férteis que veio na mesa, com Gaia e Ekemet, gente, tá maravilhoso isso aqui. Tá na hora de você se abrir. Se você está ficando muito em casa, tá na hora de você sair. Não sei para onde ir, não tem para onde ir com pessoas. Faz sozinha. Uma coisa que eu adoro. Inclusive, eu acho que as melhores saídas, assim, que eu tive foi aquelas coisas que eu falei assim, tem que fazer, vou sair andando aí, descubro o que acontece. Gente, uma coisa linda, você não precisa ter controle de tudo. E às vezes, eu sei, porque eu também sou assim, às vezes tem um negócio assim, né, de não controlar, e você fica, ai meu Deus do céu, pra onde que eu vou, o que eu vou fazer? Mas, gente, as coisas chegam. E às vezes você chega num lugar que você nem imaginava, mas foi assim, incrível. Tanto o processo quanto o lugar. Então aqui tá na hora de você se abrir, se permitir viver coisas novas. Tá na hora de parar de ficar esperando que as coisas venham assim, aí tem que vir reto, tem que vir desse jeito. Não vai vir desse jeito. Não vai vir. Não vai vir. Tem alguém cismando que algo que pediu a espiritualidade vai chegar de X, Y. Não vai. E aí aqui é exatamente isso. Por quê? Porque como não chega do jeito que você gostaria, você acha que não está sendo ouvida. E às vezes isso te gera uma insegurança. Será que esse é o mesmo caminho? Esse é o mesmo caminho. Mas ele não vai chegar desse jeito. Vai ter que se abrir. Vai ter que confiar na vida, no universo. Vai ter que confiar em si. Opa. Conselho e direcionamento para o mês de agosto, Áries. Mais uma. Obrigada. Bom, vamos lá. A primeira carta que caiu foi o 9 de copas. O 9 de espadas. 2 de copas. E 3 de ouros. Ó, vou até mostrar melhor essa cara. Tá vendo? Estão te vendo. Você não tá no caminho errado. Não tá. Ó, cuidei. Bom. Aqui parece que a espiritualidade, ela quer dizer o seguinte. Primeiro, você está num momento de finalização de ciclo. Você ainda não chegou no final do ciclo. Você está a um passo de finalizar o ciclo. E o que isso quer dizer? Que tem ainda uma... Esqueci
esqueci a palavra que eu queria. Lição, lembrei. Uma lição a ser aprendida. E essa lição, ela está intimamente conectada com o que está te trazendo essa preocupação excessiva. Ou seja, você não pode correr da sua mente nesse momento no sentido de ignorá-la. É preciso que você enfrente ela. Enfrente de peito aberto. Tipo assim, ela trouxe um problema para você e aí ela vai aumentar, né? Trazer 1001 medos. E ai, olha só como isso pode acontecer de maneiras terríveis. É preciso que você use a lógica nesse momento para falar pra mente assim, não. Pode acontecer. Olha só, 1000 maneiras de dar errado. Também pode ter 1000 maneiras de dar certo que eu não estou vendo. Porque a vida, como ela é dual, a gente consegue ver uma parte só do mundo. Que é o quê? O mundo físico. Agora, o mundo espiritual é a outra parte, os outros 50% do mundo. E a gente vê? A gente não vê. Então, não tem como a gente ter certeza de que as coisas vão dar ruim. E também tem uma coisa, que é lembrar que quando a gente tem um medo excessivo de que as coisas deem errado, a gente normalmente atrai esse tipo de coisa. E aí é um saco. Porque aqui, às vezes a sua mente é extremamente ansiosa, ela fica pensando, ai, vai dar tudo errado. Aí você sofre, para muitas vezes lá na frente, ver que não precisava sofrer isso tudo. Às vezes nem precisava sofrer, porque às vezes não foi nem ruim. Às vezes a gente fica, gente, numa angústia, numa ansiedade, numa insônia de querer resolver tudo. Quando a gente pode só pensar o quê? Eu sei das minhas capacidades, eu confio em mim e eu confio no divino. Se eu confio em mim e se eu confio no divino, vai dar certo. E até as coisas que vão fugir do meu controle e que muitas vezes, aparentemente, pode parecer um grande caos, eu sei que no final daquilo tudo, as coisas vão ser positivas pra mim. Então não tem como eu ficar pensando que as coisas vão dar errado e não... Porque quando pensa também que as coisas vão dar errado, você não pensa, eu vou conseguir. São sempre as coisas vão dar errado e você vai sofrer. Então você tá sempre também com esses pensamentos de se diminuir, de te trazer insegurança. Não tá nesse momento. Não tá nesse momento de ficar se permitindo ouvir demais a mente, ouvir demais os pensamentos. Sabe? Não tá. Tá na hora de você agir. Só que aqui com esse 9 de copas e esse 9 de espadas vem me falando que como você já está há muito tempo nesse processo de tentar analisar como é que eu posso dizer isso? Mas eu sinto que às vezes você fica numa posição assim de quando que vai acontecer? E aí às vezes você caminha, aí você para, você acredita que não vai dar certo, aí você sofre. Aí você começa a acreditar de novo, aí você caminha. Então aqui tá na hora de você parar de ficar esse vai, volta, só vai. E ao mesmo tempo que só vai, se permita também descansar nesse só vai. Você não precisa se sobrecarregar, você não precisa dar conta de tudo, você só precisa continuar caminhando aonde você quer ir. E esse 9 de copas vem me falando que muitas vezes você quer coisas grandiosas, mas você não acredita na sua capacidade de lidar com as coisas que serão necessárias para que você chegue nesse momento, nessa coisa que você tanto deseja. E essa coisa que eu vejo é algo bem grandioso para você, algo que vai te trazer uma contemplação emocional muito grande. E não vai ser algo que muitas vezes as pessoas entendam, é algo interno, é algo totalmente íntimo seu e que isso vai também reacender uma fé em si. Só que aqui, essa fé em si, ela tá abalada. E como essa fé, ela tá abalada, muitas vezes você procrastina em coisas que são realmente importantes e significativas para você, porque você não acredita que você vai dar conta. Então você prefere só aguentar a dor, fingir que está tudo certo. Só que em algum momento, esse fingir que está tudo certo não funciona. Então aqui também tá na hora de você olhar para a bagagem. Qual é a bagagem que você tá trazendo? Como que você tá olhando para essa bagagem? Porque não só a bagagem que você tá trazendo, mas como você olha para ela. Porque às vezes você não só tá carregando um peso enorme, como olhando para si e pensando que você é um pobre coitado, que você sofre muito. E aí como que você vai ter força para lidar com isso se você fica se olhando como se fosse um pobre coitado? Entende? Bom, ao mesmo tempo, aqui esse 2 de copas, junto com a orientação, vem me falando que não só tem uma energia espiritual aqui conectada a você, principalmente a sua ancestralidade muito forte, que vai te trazer
maneiras de você enxergar melhor o mundo, de você ver com uma lente sem ser pela lente do sofrimento, sem ser por essa lente, por esse momento. Parece que essa energia também da sua ancestralidade, ela vai também te levar a uma pessoa que vai te ajudar a chegar mais próximo do caminho que você deseja. E essa pessoa, ela vai exigir de você, eu sinto que esse relacionamento, e aí relacionamento pode ser de qualquer tipo, tá? Mas essa pessoa, ela vai exigir de você que você tenha outra postura, que você esteja mais intimamente ligada ao processo, que não fique só... Como é que eu posso falar? Não sei, tem uma coisa aqui de fazer o trabalho em conjunto. Pode ser que essa pessoa, ela te ajude a chegar onde você deseja. Vou pegar mais uma carta. Mais uma carta para essa orientação. Pra pegar. Bom, olha só. Orientação. Ó, pra onde que ela tá te levando. Tá vendo? Não tem pra onde fugir. Você vai chegar lá. Você vai chegar nesse momento aqui, ó. Em que você se sinta finalmente contente, mas principalmente que você se sinta poderoso. Essa energia do sucesso vem pra mim, você se sentindo poderoso consigo mesmo, de você entendendo o valor das suas ações, dos seus movimentos, porque aqui, essa energia da preguiça, ela muitas vezes me fala assim, que como você age, e às vezes você não vê resultado nenhum, aí você se permite descansar, mas esse descansar não é um descansar necessário, é aquele descansar que começa a virar procrastinação, aquele descansar que vira preguiça, aquele descansar que não tá equilibrado, que não tá saudável, aquele que já é assim. Então, esse poder que você vai sentir consigo mesmo, com as coisas que você tá fazendo, ele também vai ter muito a ver com o jeito que você se olha. Porque aqui a gente tava falando nisso, né? Que muitas vezes você não acredita no seu poder. Só que parece que quando você chegar em uma situação aqui, essa energia de ser revista vai ser de um modo muito mais diferente. Porque aqui também a gente pode estar falando de pessoas que têm muita dificuldade de serem... de se mostrarem, ou seja, de serem expostas, de mostrar quem realmente é. Pessoas que, embora queiram muito uma coisa, tenham muita dificuldade de aceitar dentro de si que conseguem chegar até lá. Uma coisa de merecimento, de se sentir muito inferior, de ter ouvido muito da família que você não era capaz, ou... Sabe, esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, assim, que você ouve constantemente, e às vezes parece até uma lavagem cerebral. Eu sinto que é exatamente esses pensamentos que muitas vezes eles te assombram. E aí você fica aqui pensando, talvez seja verdade. Talvez isso tudo que me disseram seja verdade. E aí você fica aqui sofrendo. Mas não caia nessa energia aqui. Porque essa energia, ela te paralisa, essa energia, ela tá conectada ao seu passado, essa energia aqui, ela não vai te levar para lugar nenhum, a não ser as coisas que você já conhece, a não ser os caminhos que você já conhece. E não tá na hora de você seguir por um caminho que você já conhece, não está na hora de você fazer escolhas repetitivas, está na hora de você ir para um novo lugar, de você se abrir para as novas possibilidades. Como que você vai fazer isso? Principalmente entendendo e dizendo para si mesmo que você merece. E se dando esse amor. Não tem como a gente ficar esperando que muitas coisas do externo elas vá preencher a gente. Não tem como. Nada do externo preenche a gente. A gente tem que se preencher. Como que você vai se preencher? Qual é a conexão que você tem com você que faz com que você se sinta forte? O que você pode botar na sua rotina que faz com que você acredite cada vez mais nas suas ações, nas suas escolhas, em quem você é? Essa aí é bem individual, né? O que é? Para cada pessoa vai ser uma coisa. Mas eu também sinto aqui com essa orientação e amistosidade, uma coisa de você também, se você não tem
uma relação com a espiritualidade na sua rotina, ou seja, não tem isso estabilizado, fincado na sua rotina, aqui vai ser necessário nesse momento. Por quê? Porque todas as vezes que essa energia do passado, do sofrimento, ela vier, você se ancora na energia da espiritualidade, porque ela vai te dar força. Às vezes é exatamente isso, né? A gente vê muitas pessoas achando que a espiritualidade vão trazer bênçãos, milagres do nada, mas ela tá ali, na verdade, só para nos dar aquele ânimo, aquela vitalidade quando nos falta. Quando nós mesmos não conseguimos nos levantar, eles estão lá para nos levantar. Mas ficar esperando sempre que o invisível, que nossos ancestrais vão nos levantar, quando nós mesmos não escolhemos isso, então aqui está na hora de dizer, não vou mais ficar nessa posição que eu fiquei de não acreditar em mim mesmo. Eu vou diante dos meus obstáculos de peito aberto. Ou seja, eu não vou ficar mais... Tem uma energia, essa energia da preguiça junto com o 9 de espadas também vem uma coisa assim. Quando os obstáculos eles começam a chegar na sua vida, você posterga. Depois eu resolvo. E aí você tenta diminuir, tipo, ter um mínimo de contato com isso. E aí só quando não dá mais pra resolver, você vai lá e resolve. E aí aqui a espiritualidade tá falando, não faz isso, porque você tá só aumentando. Primeiro, você tá aumentando seu sofrimento, porque você fica postergando, você sabe que aquilo tá ali e aquilo fica te assombrando durante muito tempo até você resolver. Então não faça isso, encara de frente. Tem que resolver, vem um obstáculo. Ai, meu Deus, tem que resolver isso agora. Ai, não quero. Mas eu vou. Porque se eu não for, vai ser pior. Então vai sabendo que se faltar força, a espiritualidade ela vai te dar a força que será necessária. Tá bem? Vamos ver agora um conselho com outro oráculo das deusas. Hoje eu trouxe 2. Também veio uma coisa aqui, né? Veio 2 energias de felinos na mesa. Então, caso você tenha gatinhos, esteja em contato com eles. Pode ser que eles também te tragam muitas das intuições que vocês precisam. Porque eu não sei vocês, né? Eu, particularmente, eu aprendo muito com os animais. Eu acho que eles têm uma sabedoria incrível, que muitas vezes a gente precisa de um outro olhar para entender. Então, parece aqui que tem algum animalzinho seu que pode ser que ele te dê uma confirmação de algo que você esteja pensando, ou um insight. Eu sinto assim, como se às vezes você estivesse pensando a respeito de alguma coisa, e você olha para aquele animalzinho, e aí parece que ele sabe exatamente o que você está pensando. Ou então ele faz um barulho que você entende. Esse jeito dele miar, esse jeito dele latir, tem uma coisa que, sabe, tá me confirmando algo. Tem aqui um animalzinho que ele vai te dar uma confirmação e que ele também vai te ajudar muito nesse processo. Mais uma. Ai. Tá bom. Bem mais do que eu gostaria, mas tá bom. Bom, vamos lá. Primeiro veio, eu sou a força da terra que traz o seu direito de governar. Matcha. Pachamama, a terra alimenta as suas mais secretas ambições. Freia, eu liberto os seus desejos mais secretos. A gente falou, né? Falou. Do invisível. Tem muita coisa aqui do invisível pra vocês, hein, gente? Bom, eu trago a cura para todas as suas enfermidades, Armide, e a última é: farei você alcançar a saída dos seus labirintos, Ariadne. Bom, aqui parece que tem algo muito íntimo no seu ser que você quer muito chegar até lá, que a espiritualidade ela tá te falando, olha, mas eu tô abrindo com tanta força esse caminho pra você. Você tem que acreditar na espiritualidade, mas principalmente acreditar em você. Porque olha só, a primeira carta que apareceu foi uma Matcha, tá vendo? E ela vem falando que ela vai trazer essa força que você precisa, essa estabilidade para que você entenda quem você é. Mas para você governar, primeiro você precisa acreditar no seu próprio poder. E eu sinto que esse governar é a sua própria vida. Aqui pode ter sido pessoas que muitas vezes tiveram pais extremamente controladores, que escolheram muito o que você deveria fazer. E às vezes, quando
Quando você não para pra pensar, você escolhe sempre as mesmas coisas, que às vezes você não percebeu que você não precisa mais escolher aquilo, que você não tá mais naquele lugar, naquela situação, naquela posição. Tem uma coisa assim de você fazer as suas escolhas a partir do que você quer com uma maior consciência, não só fazer as coisas por fazer. Porque a Pachamama e a Freya falando dessas ambições secretas, desses desejos secretos, ou seja, são coisas que muitas vezes você não conta aos outros, mas que faz... Como é que eu posso falar? Elas estão intimamente ligadas a como você se sente essas ambições e ao que você quer nessa vida, a quem você é, principalmente a quem você é. Então parece que essa coisa de se governar, de ver o que você quer, é para você se conhecer. Então aqui pode ser que você conheça uma parte sua, uma característica, um lado seu, que você não estava acostumado. E esse lado é muito forte. E é exatamente esse seu lado forte que vai te levar para onde você deseja, para esse lugar. E aí eu sinto que esse lugar de destaque, esse lugar de ser visto, de se sentir vitorioso. Mas parece que você já tá nesse caminho, né? De tomar esse poder seu para si, ou seja, de entender que esse poder é seu. Mas que você tá meio confuso, porque quando essa energia de confusão vem, você entra aqui. E aí, essa energia, ela fica te deixando num redemoinho, e aí você não consegue sair. Só que como veio a energia da Ariadne falando que vai te tirar desse labirinto, ou seja, você vai ultrapassar certos limites que você ainda não ultrapassou nessa vida. Você vai começar a receber caminhos, pessoas, situações extremamente diferentes do que você está acostumado. E é preciso que você tenha uma ancoragem no seu ser muito grande para que você consiga realizar essas coisas. Então aqui, se você tem um problema muito grande com a sua questão de merecimento e inferioridade, eles vão ser curados. E você vai conseguir se conectar muito mais com esse seu ser livre também. Porque essa coisa do labirinto também vem me falando de pessoas que se sentem o tempo todo extremamente podadas, limitadas, como se às vezes você sentisse que não tem muitas coisas que você pode fazer. Mas isso é ilusão. E aí como você vai sair desse labirinto? As coisas vão começar a ficar muito mais leves, né? Porque esse peso que você sentia, esse peso de se sentir limitado, ele não existe mais. Mas às vezes é difícil a gente perceber. Então aqui pode ser que você tenha um momento nesse mês de agosto em que você vai ter uma grande transformação, principalmente no seu mental. E essa transformação no seu mental vai ser de como você se porta diante das dificuldades, como que você lida com as dificuldades, não só com as dificuldades, mas com... Me faltando uma palavra. Com as desavenças, porque aqui... Como veio essa energia do labirinto, pode ser também que quando vinha alguma desavença na sua direção, você usava essa sua energia de poder para se defender. Mas aqui, como você começou a entender que você não é menos que ninguém e que você tem um poder muito grande, você não vai precisar mais usar ele para se defender, porque você não vai ser atacado, porque você não vai se permitir ser atacado. Também tem uma coisa aqui do jeito de você se portar nas suas relações vai ser muito diferente. Então pode ser que tenha muitas mudanças em todas as relações, em todos os âmbitos da sua vida. Porque se você muda, tudo vai mudar, tá? Então aqui eu tô vendo agosto sendo um momento... olha só que lindo, agora que eu vi. No fundo de deck tem a... Não sei falar o nome dela não. Mas Caldeirão traz a renovação da vida, tá vendo? Aqui tá vindo um momento de uma nova vida. E o que é essa nova vida?
é o jeito de você se relacionar com você, da sua relação com o seu íntimo, que vai ser muito mais acolhedora, nutridora. Ai, que lindo! Olha, eu tava olhando aqui agora o final de todos os decks e faz muito sentido. Olha só, voltando-se pra dentro e... ó, ainda tem um bobo aqui atrás. Lindo, 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 lindo. Bom, e também tem a Sofia, ouça a sabedoria da sua alma. Ou seja, toda essa transformação que vai acontecer do mês de agosto vai ser para que você comece a confiar mais em você mesmo, no seu poder, na sua sabedoria. E aí agora, quando a intuição ela vir, você não vai mais duvidar, não vai achar mais que é... ai, paranoia da minha cabeça. Parece que você vai ter a certeza quando vir a intuição. Não, isso é meu poder, isso sou eu dizendo. Nossa, fiquei chocada, gente. Vai ser uma coisa linda. Talvez não seja tão fácil, mas vai ser extremamente belo, tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo.